Olá, irmãos e irmãs, amigos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a essa nossa jornada sobre o livro de Atos dos Apóstolos. A gente está na série Atos, o Espírito Santo em Ação. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com cada um de vocês e hoje a gente vai estudar o capítulo 4. Na aula anterior a gente falou um pouco sobre tudo que aconteceu no capítulo 3, a cura de um aleijado e também a pregação de Pedro. E só para poder refrescar a sua memória, eu tinha falado que tudo que aconteceu no capítulo 3 seria um pano de fundo para tudo que aconteceria agora no capítulo 4. Então a gente viu ali Pedro e João indo orar no templo, um aleijado de nascença, um homem que nunca tinha andado, e ele pede esmolas ali, e aí o Espírito Santo quis fazer algo muito mais incrível na vida dele. Isso serviu de porta de entrada para a pregação do evangelho de Pedro e João, e foi bem especial isso. Hoje eu queria tratar com vocês do capítulo 4. Eu queria falar de três coisas. Eu queria falar sobre a perseguição que foi levantada, a defesa do evangelho e também de família. A gente vai começar aqui lendo Atos 4, no versículo 1 até o 12. Vamos ler então? Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem e creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados a prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam, senhores, que todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui eu quero começar falando um pouco sobre a perseguição que os apóstolos sofreram. Enquanto Pedro e João pregavam a palavra de Deus, eles chegaram os sacerdotes, os líderes religiosos e também os guardas do templo. Aqui dá para a gente ver um pouco como que funcionava a religião da época. Naquela época não existiam os poderes constituídos como a gente vê hoje. O judiciário, o legislativo e também o executivo, tudo acontecia, as decisões de poder aconteciam no templo. E o Sinédrio, que era composto de 70 autoridades religiosas mais o sumo sacerdote, é quem tinha o controle ali do povo de Jerusalém. E esse conselho, ele era composto dos saduceus, que eram a maioria. Os saduceus eram pessoas autossuficientes, eles nem acreditavam que Deus interferia na nossa vida cotidiana, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Em Mateus 22, 23, Marcos 12, versículo 18, e também em Atos 23:8, fala que além deles não acreditarem na ressurreição dos mortos, eles também não acreditavam no mundo espiritual, não acreditavam em anjos e também nem em demônio. A questão é que depois que Pedro e João pregam no templo e curam aquele aleijado, o que aconteceu foi que eles se sentiram ameaçados, porque se a gente for olhar aí no versículo 4, muitos dos que tinham ouvido a mensagem
acabaram crendo em Pedro e João. E ali em Atos 2 tinham sido 3.000 convertidos. E ali na pregação de Pedro, mais 5.000 pessoas ou mais tinham crido na palavra de Deus. Então isso era uma ameaça, né, aos anseios do Sinédrio, aos anseios políticos, financeiros, religiosos que eles tinham. Eles ficaram alarmados, ficaram loucos, né? E aí eles chamaram Pedro e João e prenderam eles a fim de traçar uma estratégia para poder calar a boca dos apóstolos. E você já foi perseguido alguma vez na sua vida? Eu já fui perseguido várias vezes. Quando eu me converti, eu decidi viver para Cristo e não mais para mim mesmo. Muitas pessoas ao meu redor não acreditavam que eu iria longe. Na verdade, em que sentido que foi essa perseguição, essa oposição? Amigos meus não acreditavam assim na minha conversão. Muitos perguntavam o que aconteceu com você e tudo. E aí eu estava ali ensinando as coisas que eu tinha aprendido com Jesus. E Jesus ensina que a gente deve falar a verdade. Aí eu buscava falar a verdade, não cobiçar, eu buscava não cobiçar. Tratar bem o próximo, e eu passava a preocupar menos comigo e mais com as pessoas, e aquilo ali foi causando, né? Eu perdi muitos amigos por causa disso, né? Quando eu falava que só ia ter relações sexuais só antes do casamento, que a Bíblia é a favor do casamento e não de encontros casuais, isso causou um alvoroço entre meus amigos, familiares, colegas de trabalho, mas graças a Deus, Deus tem honrado, isso não é mérito meu, e Deus, ele vai trabalhando quando a gente levanta para poder defender o evangelho, né? Então, meu irmão e minha irmã, eu sei o que você passa, né? Muitos de vocês, solteiros, solteiras, são perseguidos no trabalho, muitos que são casados são questionados pela maneira com que tentam criar os seus filhos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho. Muitos são questionados, né, por quererem serem homens e mulheres fiéis. Você aí, jovem, que tenta defender a sua fé, é confrontado muitas vezes pelos seus amigos. Os universitários nem se falam, é um desafio muito grande lá na universidade. E o fato é que todos, os que desejam viver para Cristo e não para si mesmos, e não para esse mundo, vão ser perseguidos em alguma medida, em algum momento da vida. E o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai desesperar? A gente vai ceder às tentações? Eu acredito que essa não é a melhor coisa a se fazer. A melhor coisa a se fazer é a gente olhar para os homens da Bíblia, né? Eu acredito que essa passagem fala muito não só sobre a perseguição, mas também sobre a defesa do Evangelho, a maneira que eles deram testemunho, né? Isso tem muito para poder nos ensinar hoje. E eu cheguei a uma conclusão, né? Pedro e João foram presos. Eles passaram a primeira noite deles na cadeia. Enquanto o Sinédrio estavam ali a noite inteira, acredito que eles ficaram loucos, alarmados, eles estavam a noite inteira ali se preocupando de como eles iam calar a boca dos apóstolos. Eu acredito que Pedro e João ficaram conversando, e agora? O que nós vamos fazer? Então eu cheguei a uma conclusão, e eu acredito que você vai concordar comigo. Quando eles se viram naquela situação, olharam um para o outro e disseram um para o outro assim: você lembra o que Jesus falou? Acredito que o Espírito Santo deve ter feito eles lembrarem de várias coisas que Jesus tinha falado para eles. E aí eu lembro que eles devem ter ouvido uma passagem como Mateus 5, versículo 10, que diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Eu penso que eles lembraram dessas palavras, eles se animaram com essas palavras e encorajaram um ao outro ali, se enchendo do Espírito. Uma outra passagem também que eu lembro é que eles devem
eu imagino que eles devem ter lembrado, né, de que Jesus tinha falado, é Lucas 21. Lucas 21, no versículo 12. Vou ler aqui para vocês. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governantes, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez por todas de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras de sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Então eu penso que eles pensaram nessas palavras que eles haviam ouvido de Jesus, e Jesus também já tinha falado com eles, né, que quando o conselheiro viesse, o Espírito Santo fosse derramado, ele ia fazer com que eles lembrassem de todas essas coisas, e aí eles se encheram ali do Espírito Santo e puderam fazer a defesa do Evangelho. Então, eu penso o seguinte, imagina, né, Pedro e João respondendo, eu lembro que Jesus falou que quando isso acontecesse, seria uma oportunidade da gente dar testemunho. E se a gente olhar aqui para o capítulo 4, é isso que eles estão fazendo, né, dando testemunho sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Tanto que no versículo 5, no dia seguinte, os líderes da lei, o Sinédrio, eles se levantaram para poder fazer um interrogatório, e só que Pedro e João já estavam preparados para poder responder a qualquer pergunta que eles fizessem. E Pedro ele pega e defende o Evangelho, né? E tanto é que aí no versículo 8 fala que antes deles continuarem o interrogatório, Pedro ele se levanta, né, cheio do Espírito Santo, e disse, né, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados a prestar contas de um ato de bondade em favor desse aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que foi no nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, e que Deus tinha ressuscitado dos mortos, esse homem tinha sido curado. Era em nome de Jesus que aquele homem tinha sido curado. Aí eles falam que eles tinham rejeitado Jesus, que era a pedra angular, e que não haveria salvação em nenhum outro nome, né? Então, antes da gente continuar, eu queria chamar vocês, meus irmãos e irmãs, a uma reflexão sobre a questão da perseguição. Seja no trabalho, seja na família, seja onde for. Imagina se nós, né, quando a gente estivesse sofrendo algum tipo de oposição ou lidando com alguma situação adversa, a gente parasse, como fez João e Pedro, e a gente pensasse, vamos ver o que Jesus fala na palavra dele, né? Como que Jesus faria nessa situação? Então a gente precisa pensar nessas coisas, né? Imagina se nós chamássemos um irmão, uma irmã para poder orar conosco sobre aquela questão, ler algumas escrituras sobre aquela situação. Eu acredito que a gente seria muito mais bem sucedido, né? E quando a gente lê a Bíblia, o que acontece é o que aconteceu com Pedro. A gente fica cheio do Espírito Santo, tanto é que em Efésios 5, 18 ao 20, Paulo ele aconselha os irmãos a se deixar encher pelo Espírito, falando entre si com as Escrituras, né? Com salmos, com cânticos, com hinos espirituais, e dando graças a Deus. E quanto que eu conheço do Evangelho, quanto que você tem conhecido, né, aprofundado aí no Evangelho, né, para poder lidar com as questões aí do seu dia a dia? Olha, quando a gente for fazer uma análise, a gente tem que pensar, né, quem que é o nosso modelo principal, né? Aqui que a gente leu aqui fala da pedra angular, né? E a pedra angular era a pedra principal. Naquela época não havia as construções como a gente tem aqui hoje, né? As edificações eram feitas de maneira diferente. Quando eu era pequeno, eu ficava vendo o meu pai
e os pedreiros lá levantando a parede da casa que a gente morava e eles usavam prumo, né? Então eles usavam o prumo e se colocasse os tijolos empilhados de uma maneira errada, quando a parede ia chegar no final, ia ficar tudo torto. Mas a pedra angular era uma pedra perfeita, né? Uma pedra onde que orientava toda a edificação, né? Do templo, por exemplo, né? E alguma coisa que saísse fora ali daquele encaixe, a construção ficaria perdida. Então, o que Pedro estava explicando aqui, que os construtores eram quem? Era o Sinédrio, que estava ali conspirando contra Jesus, enquanto a pedra angular, a pedra principal é Jesus Cristo. Então toda a nossa orientação tem que ser a partir de Jesus Cristo. Jesus é o nosso novo óculos, Jesus é aquele quem a gente deve perguntar, né? Na hora que a gente tiver em dúvida entre o certo e o errado, a gente tem que olhar para o que Jesus faria, como ele agiria. Então Jesus é essa pedra angular, essa pedra principal. E o fato que foi que eles ficaram invocados, mas como o milagre ele era notório, não tinha como eles negarem, né? Que afinal o homem estava ali curado ali e muitas pessoas tinham acreditado também no evangelho, eles não puderam fazer nada. E o fato é que eles reconheceram, né, ao ver Pedro defendendo ali o evangelho com coragem, com ousadia, eles defenderam com todas as forças, né? E eles só tiveram que falar com eles assim, então vamos fazer o seguinte, então não ensina mais nesse nome, não fala mais nesse nome de Jesus, nem ensina no nome dele, e vocês podem ir embora. E aí, nos versículos 18, eles fizeram essa ordem, mas no versículo 19, que eu acho mais incrível, que fala assim: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Da mesma maneira, irmãos, a gente não pode deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Eles não podiam deixar de falar que viram Jesus Cristo sendo morto, crucificado e ressuscitado. Eles tocaram no corpo de Jesus, eles não podiam deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar do que eu vi Jesus fazer na minha vida há 8 anos atrás. Você não pode deixar de falar, né, daquilo que você viu, né, Jesus fazer na sua vida no dia da sua conversão. Os apóstolos eles não podiam deixar de falar naquilo que eles viram Jesus fazer com a vida deles, né? Jesus transformou aqueles pescadores em homens de coragem para poder anunciar o evangelho, para que muitas pessoas fossem salvas. E eles não podiam. E aí eles não tiveram como resistir a isso, eles mandaram soltar ali os apóstolos, e isso aí acabou que essa perseguição que era para poder calar a boca dos apóstolos acabou fortalecendo eles ainda mais. E aí eles voltam para a igreja para poder compartilhar tudo que o Espírito Santo tinha agido por meio deles ali, de como o Espírito Santo lembrou a eles as palavras de Jesus, e eles puderam ali fazer a defesa do Evangelho com todo vigor e com todo poder. Então eles oram com base no Salmo 2, e eles oraram falando que haveria uma conspiração contra o Senhor e seu ungido. Lá em Salmo 2, versículo 1 e 2, fala sobre... Essa palavra já falava sobre Jesus, como eu disse, né? Toda a Bíblia aponta para Jesus. E aí eles continuaram ali orando, o Espírito foi enchendo eles de fé, de coragem, e eles oraram mais fervorosamente, tanto que no versículo 29 em diante fala assim, 29 e 30, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do seu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então o Espírito Santo capacitou eles
ainda mais pregar o evangelho, né? A igreja ia crescendo, ia se fortalecendo, porque eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Isso me encoraja muito, é realmente incrível, irmãos. A ação do Espírito Santo, isso deve queimar assim os nossos corações para nos impelir a orar e pedir a Deus que nos capacite para nos revestir desse poder a cada dia. O quanto você tem orado, né, para que Deus possa te capacitar a compartilhar com fé a mensagem do Evangelho. Quero te encorajar a orar nesse tempo aí de quarentena. Chama um irmão para orar, chama uma irmã para orar, para que Deus possa capacitar cada um de nós para a gente poder anunciar o Evangelho com coragem e com ousadia, né? E por fim eu quero falar de família. Vamos falar de família? Além de testemunharem a ressurreição, só um minuto. Além deles testemunhar a ressurreição de Jesus, a gente vê aqui mais uma coisa que era marcante assim na igreja do primeiro século, que eles eram como uma família. Olha o que diz em Atos 4:32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Olha que incrível isso, né? Era a mente e o coração dos que tinham a mentalidade do reino. E o que era essa mentalidade do reino? Eles pensavam assim, da mesma maneira, né, que eu nunca vou deixar meu filho passar fome, ou meu irmão passar necessidade, ou eu não vou abandonar os meus pais, da mesma maneira que eu cuido da minha família de sangue, eu também vou cuidar do meu irmão na fé. Aí fala que eles compartilhavam tudo que tinha, aquilo que estava na mente, passou para o coração, e eles foram criando ali uma cultura de algo completamente diferente. Isso não existia naquela época, né? E não havia necessitados entre eles, não era nem questão de política, era a nova mentalidade, a mentalidade que Jesus plantou aqui na terra quando ele desceu aqui para poder ensinar a maneira do novo homem viver. Isso era incrível, a maneira com que eles compartilhavam tudo que eles tinham, chegando ao ponto de alguns que tinham mais posses, né, vendessem para poder ajudar aqueles irmãos que estavam em necessidades. Não é que todo mundo era rico, mas aquele que tinha mais, ele era generoso. Uma das características da igreja primitiva é a generosidade, né? Eles não se prendiam ao materialismo, eles eram desprendidos de tudo aquilo que era material, porque Jesus já tinha prometido um reino, algo muito melhor e muito maior para a vida deles. E isso me encoraja muito. Eu queria te encorajar, esse é assunto, né? Para você compartilhar aí com seu irmão em algum tempo de igreja em casa. Chama aos líderes, né, de igreja em casa, falar sobre essas coisas, o quanto nós temos sido generosos uns com os outros, o quanto a gente tem cuidado da vida uns dos outros. Às vezes a gente não precisa de vender o nosso apartamento, a nossa casa. Se for possível, quem quiser fazer isso, amém. Mas às vezes um cartão. Quantos de nós não tem parado o tempo para poder fazer um cartão, às vezes uma ligação, para poder encorajar? A gente estava num tempo ali de igreja em casa com os irmãos, eu fui encorajado pelos irmãos, pelas irmãs, e isso trouxe mais ânimo para mim, e eu acredito que isso vai acontecer com cada um de nós também, se a gente tiver essa mentalidade do reino, essa mentalidade de família. Então que a gente possa pensar nessas coisas, né? Fica aí uma ideia para reflexão, de um grupo pequeno, para você compartilhar aí nos seus tempos de discipulado. Pensa nessas coisas, né? E enfim, eu concluo com algumas aplicações. Foi especial a gente estudar esse capítulo 4 e algumas coisas para a gente poder trazer para a nossa vida, né? Eu trouxe para a minha vida e eu acredito que vai te ajudar se você levar isso para a sua vida também. A primeira coisa é que nós seremos perseguidos em alguma medida na nossa vida se a gente decidir fazer de Cristo sempre o Senhor da nossa vida, né? E a perseguição, ou oposição, ou questionamentos, isso não deve assustar a gente. Jesus já falou que isso iria acontecer e a gente não deve ficar assustado. A segunda coisa é que a melhor maneira da gente defender o Evangelho é estar cheio do Espírito Santo. E como que a gente pode estar cheio do Espírito Santo? É orar,
orar a palavra, como a gente acabou de aprender aqui, ficar cheio do Espírito Santo, ler a Bíblia, compartilhar com os irmãos, ler as Escrituras para ver como que Jesus lidava com as situações, para ver como os apóstolos lidavam com as situações e aprender a aplicar isso na vida cotidiana. Estar em comunhão com os irmãos, a comunhão é extremamente necessária, não só na igreja do primeiro século, mas mesmo nos dias de hoje, mesmo diante dessa quarentena, a gente pode, graças a Deus pela tecnologia, né, irmãos? A terceira coisa é que a gente não pode deixar de falar de Jesus. Eu não posso deixar de falar aquilo que Jesus fez na minha vida. Pensa nessas coisas, não deixe de falar de Jesus para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares. E por último, o quanto a gente deve praticar essa mentalidade do reino, uma mentalidade de família, onde que a gente vai tratar os nossos irmãos igual ou melhor do que os nossos familiares de sangue, e também o quanto que a gente pode ser generoso. Então eu queria terminar aqui agradecendo a cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreve no canal, ative o sino para você receber as notificações e deixa aí o seu comentário. E se você não gostou de alguma coisa, você pode falar com a gente também. E essa série ela vai continuar, a gente vai fazer até o capítulo 28 e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.